Bom, gente, agora vamos falar de algumas propriedades básicas que vocês costumam fazer e às vezes nem percebe o que está por trás, o que vocês estão fazendo. Então, vamos começar com uma equação aqui muito simples. Por exemplo, eu tenho x mais 2 igual a 4. Então, quando vocês vão resolver esse tipo de equação, o que vocês costumam fazer é deixa o x do lado esquerdo, passa o número para o lado direito, só que troca o sinal. Então, se está como mais 2, vem como menos 2. E aí vocês resolvem essa conta e concluem que o x é igual a 2. Bom, para tirar a prova real é só jogar no lugar do x, colocar o 2. Eu tenho 2 mais 2 é igual a 4, então está correto. Mas a pergunta é, por que quando passa para o outro lado, troca o sinal? Então, para analisar isso, vamos pensar o seguinte. Por exemplo, o número 6 é igual ao número 6. Então, se desse lado eu retirar o número 2 e desse lado eu também retirar o número 2, a igualdade permanece? E a resposta é sim, os números continuam sendo os mesmos, ou seja, se eu tenho uma igualdade e retiro o mesmo número de ambos os lados, a igualdade permanece. Então, usando esse fato, vamos analisar agora essa equação. Então, essa equação eu tenho o seguinte, eu tenho que o x mais 2 é igual ao número 4. Então, o que eu faço é, eu tenho x mais 2, vou retirar o número 2, e aqui também eu retiro o número 2. Bom, como a equação eu tinha igualdade, se eu retirar o mesmo número de ambos os lados, eu continuo com a igualdade. Só que aqui eu tenho mais 2 menos 2, isso é zero. X mais o zero continua sendo x, porque o zero é elemento neutro. E aqui do outro lado eu vou ter o 4 menos 2, ou seja, eu peguei o 2 e passei para o outro lado trocando o sinal. Então, é por isso que na hora que vocês estão fazendo essa operação, vocês trocam o sinal quando passa para o outro lado. Agora, vamos ao caso da multiplicação e da divisão. Bom, gente, então agora vamos para uma equação onde eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho 2x igual a 8. E para resolver isso daqui, o que vocês fazem é, pego o x e o 2 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, para o lado direito dividindo. Então, eu tenho isso daqui. Então, a pergunta é, por que passar para o outro lado? Invertendo a operação, ou seja, se é multiplicação, eu passo como uma divisão, e por que isso funciona? Então, para enxergar isso, vamos pegar o nosso exemplo. Eu tenho 6 igual a 6. E vamos pensar que do lado esquerdo eu vou dividir por 2. E do lado direito também eu vou fazer essa divisão. Então, a pergunta é, e aí, continua a mesma coisa? Ou seja, continua a igualdade? E a resposta é sim. Se eu tenho uma igualdade e divido por um lado por um número e do outro lado pelo mesmo número, a igualdade permanece. Então, usando esse fato, eu tenho aqui que 2x igual a 8, eu posso pensar da seguinte maneira, 2x igual a 8. Então, agora, do lado esquerdo, eu vou dividir por 2. E do lado direito, eu faço a mesma coisa. E aí, novamente, a pergunta. Eu tinha uma igualdade, dividi por 2 e do outro lado também dividi por 2. Então, a igualdade permanece. Só que aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Então, aqui, 2 dividido por 2 é 1, eu fico com 1 vezes x, que dá o próprio x. Então, eu vou ter x igual a 8 sobre 2. Então, por isso que quando eu tenho uma multiplicação, quando eu passo para o outro lado, eu realizo uma divisão. Então, agora, vamos fazer o caso em que eu tenha uma divisão aqui. Bom, gente, por fim, vamos ao caso que eu tenho x sobre 2 é igual a 8. E por que se passa para o outro lado, se está dividindo, passa multiplicando. E por que isso funciona? Então, vamos pegar o nosso exemplo, 6 igual a 6.
Então, nessa igualdade, se eu pegar e multiplicar do lado esquerdo por 2 e pelo lado direito por 2, a igualdade vai permanecer, porque eu multipliquei pelo mesmo número. Então, usando isso, eu tenho que x sobre 2 é igual a 8. Se eu multiplicar de ambos os lados pelo mesmo número, a igualdade continua. Só que nesse caso, se eu tenho x sobre 2 vezes 2, eu posso simplificar esse 2. Então, vai ficar x vezes 1, que é o x. E aí eu tenho x igual a 8 vezes 2. Então, é por isso que quando eu estou dividindo, eu passo para o outro lado, multiplicando. Bom, gente, agora eu vou querer fazer uma brincadeira com vocês, provando que 2 é igual a 1, mas para provar isso, eu vou precisar de uma igualdade. Então, essa igualdade é o seguinte, eu tenho que a mais b, que multiplica a menos b, é igual. E aí eu aplico a distributiva, né, que vai ser a vezes a, e depois a vezes menos b, faço a mesma coisa com b, b vezes a, depois de b vezes menos b. Então, com isso eu tenho a vezes a dá a ao quadrado, a vezes menos b dá menos ab, b vezes a, ou a vezes b é a mesma coisa, então, mais a vezes b, e aqui eu tenho mais b vezes menos b, mais com menos na multiplicação é menos, então vai ficar menos b ao quadrado. Então, aqui dá para mim simplificar, e com isso eu chego que isso daqui é a mesma coisa que a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, portanto, eu cheguei que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b, que multiplica a menos b. Bom, eu vou usar essa igualdade. Então, vamos supor agora que eu tenho a igual a b e esse número seja diferente de zero. Então, como a igual a b, se eu multiplicar em ambos os lados por a, eu vou ter a ao quadrado igual a b vezes a. Como eu tenho essa igualdade, eu posso subtrair de ambos os lados por b ao quadrado. Então, eu tenho a ao quadrado, vou subtrair desse lado b ao quadrado, e do outro lado, eu também vou subtrair b ao quadrado. Então, novamente, eu tenho a igualdade, subtrai o mesmo número, a igualdade continua. E aqui, a ao quadrado menos b ao quadrado, eu vou usar essa igualdade que eu demonstrei. Então, isso daqui é a mesma coisa que a mais b, que multiplica a menos b. E aqui, como ambos têm b, eu posso colocar o b em evidência. Então, fica b, que multiplica a menos b. Dá para simplificar porque eu tenho ambos os lados. Então, eu vou ter que a mais b é igual a b. Como eu supus no início que a é igual a b, então no lugar do a eu posso colocar o b. Então, vai ficar b mais b igual a b, ou seja, 2b igual a b. Como eu supus aqui que esse número é diferente de zero, então dá para simplificar aqui e, portanto, eu vou concluir que 2 é igual a 1. Nossa, 2 é igual a 1? É isso? Bom, não, é falso. Mas aonde está o erro? Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouco a conta que eu fiz e dessem um pause no vídeo e analisasse aonde que está o erro. Qual foi o erro que eu cometi? Bom, gente, então o erro é o seguinte. Observe que nessa igualdade aqui, eu simplifiquei a menos b com a menos b. Para simplificar o a menos b com a menos b, isso é a mesma coisa que fazer o seguinte. Eu tenho a mais b, aqui eu tenho a menos b, e desse lado eu tenho b que multiplica a menos b. Então, simplificar significa o quê? Que eu dividi desse lado por a menos b e dividi desse lado por a menos b.
Quando eu faço isso, eu simplifico esse com esse e simplifico esse com esse. Então, isso que significa cancelar de ambos os lados. Só que eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque na minha hipótese, eu supus que o A e o B são iguais. Portanto, A menos B é zero. Mas lembram, eu não posso dividir por zero. Como eu não posso dividir por zero, então isso daqui me introduz um erro. Então, por isso que, baseado nesse erro introduzido, eu chego que o número 2 é igual ao número 1. Bom, gente, para finalizar o vídeo, vamos falar de desigualdade. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho 6 maior do que 2. Então, a pergunta é, se eu somar ou subtrair de ambos os lados o mesmo valor, será que eu altero essa desigualdade? Então, vamos pensar no número 4. Eu tenho 6, vou somar o número 4, e do outro lado também eu vou somar o número 4. Então, observem que aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 6, e a desigualdade permaneceu. Se eu subtrair, ao invés de somar o número 4, eu subtrair, a desigualdade também vai permanecer, porque aqui no caso eu teria 6 menos 4, aqui 2 menos 4, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho menos 2, e o 2 é maior que menos 2. Agora, em relação à multiplicação, será que ocorre a mesma coisa? A multiplicação não altera a desigualdade? Bom, vamos analisar isso. Então, eu tenho o 6 maior do que o 2, vamos multiplicar de ambos os lados por 3. Então, aqui eu multiplico o 6 por 3, e aqui eu multiplico o 3 pelo 2 também. Então, multipliquei em ambos os lados pelo mesmo número, e aqui eu tenho que dar 18, aqui eu tenho que é 6, e observe que a desigualdade permanece. Bom, agora vamos, ao invés de multiplicar por mais 3, vamos multiplicar por menos 3 e vamos ver se a desigualdade permanece. Então, agora eu tenho o 6 maior que 2 e eu vou multiplicar por menos 3. Então, multiplicando por menos 3, de ambos os lados, eu tenho desse lado menos 18, e desse lado aqui é menos 6. Então, quem é maior? Menos 18 ou menos 6? Como nós encaramos o menos como dívida, quem tem mais crédito? Quem deve 6 ou quem deve 18? Bom, o menos 6 ele é maior do que o menos 18. Ou seja, o que ocorreu aqui? Foi uma mudança na desigualdade. Portanto, quando eu multiplico por um número negativo, essa desigualdade aqui ela é trocada. Ou seja, na soma e na subtração não ocorreu nada. Se eu multiplicar por um número positivo, a desigualdade permanece, mas se eu multiplicar por um número negativo, eu troco a minha desigualdade. Bom, gente, com isso nós finalizamos esse vídeo e no próximo vídeo vamos falar de plano cartesiano. Muito obrigado.